Meu querido Abraão, você está completando 18 anos daqui a 40 dias, aproximadamente. Hoje é dia 22 de junho de 2024. Exatamente agora, 9 horas da manhã. Eu quero dar uns conselhos para você. Eu estava pensando essa semana sobre um assunto interessante. Eu gostaria de ler aqui na Bíblia 3 versículos. Eu pedi você para ler para mim, fazendo um favor. 23 para frente. 22, eu leio Gênesis 3, 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, Abraão, isso aqui foi um fato acontecido. Deus criou o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança, criou o mundo, criou os animais e colocou eles no Éden. Eu estava pensando essa semana sobre o primeiro dia do Adão e a Eva fora do jardim. Eles estavam acostumados lá no ninho deles. Eles não tinham uma casa com alvenaria, banheiro, para fazer todas as necessidades fisiológicas. Eles não tinham a vida que o mundo tem hoje. Imagina, hoje nós temos internet, nós temos recursos, aviões, carros, tal. O mundo progrediu de uma forma tal. Hoje, quase 6 mil anos desse acontecimento. Então, o primeiro dia de Adão fora do jardim, sem a presença de Deus, que todo dia Deus ia ao entardecer conversar com eles lá, viverem em comunhão com Deus, com toda a fartura, toda a mordomia, toda a presença de Deus no jardim do Éden. Tudo bem. Aí eu estava pensando essa semana sobre o primeiro dia. Por exemplo, o dia que você passar na universidade, no vestibular, vai ser um dia muito importante na sua vida. O dia que você nasceu, o primeiro dia após o seu nascimento, eu fui te registrar e coloquei o nome de Abraão, Márcio, Marra. Aí eu fiquei muito feliz de ter você. A sua mãe ficou muito feliz de poder tirar o mamá e amamentar você, ela como mãe, depois dos 35 anos de idade. Então, o primeiro dia, imagina o primeiro dia de lua de mel de uma pessoa. Namorou, noivou, casou de acordo com o que a Bíblia manda. Aquele jovem casal de lua de mel. É muito interessante, é muito importante. O primeiro dia de grandes acontecimentos, o primeiro dia que eu cheguei lá nos Estados Unidos, Los Angeles, estive em Chicago, Miami, em Boston, eu cheguei em Israel, em Tel Aviv, no Jerusalém, o primeiro dia que eu estive na Europa, em Portugal, na Suíça, na Espanha, assim, o primeiro dia muito impactante, a gente está muito surpreso. Então eu estava pensando em alguns primeiros dias que é importante na vida da gente, alguns primeiros dias. Eu estava pensando também no primeiro dia, que não é nada agradável para a gente. Imagina o primeiro dia que você terá sem eu vivo, que eu estou com 66, você com 18, e você chegar em casa não vai me encontrar. Você não vai encontrar sua mãe, que a sua mãe não vai estar aqui após um primeiro dia de você sem seu pai, o primeiro dia de você sem sua mãe. Você imagina se for o contrário, se você partir antes de mim, como é que seria eu sem você aqui em casa, ou onde você estivesse? Primeiro dia sem você. É terrivelmente sofredor, sangra. O primeiro dia, dia 2 de novembro, que aqui no Brasil comemora-se o dia de finados, você ir no túmulo da sua mãe. Eu já vou na minha, tem quase 20 anos que ela morreu, e dói muito. É uma saudade. Não tem como voltar atrás. O primeiro dia de algo. Eu estava vendo aqui o Noé nessa arca. Aqui, ó. Imagina como foi o primeiro dia de Noé nessa arca. Agora imagina o primeiro dia de Noé aqui dentro com a família dele, com os animais. Foi marcante para Noé esse primeiro dia. Agora, vou falar do lado legal agora, por enquanto. O primeiro dia do prazer, da alegria, é muito importante. Agora, vamos falar o contrário. Imagina no primeiro dia que aquele pessoal estava se afogando no dilúvio, que eles não acreditaram. Depois de quase 100 anos, Noé falando que o primeiro dia deles, como é que seria?
Imagina se Jesus tivesse voltado ontem, o primeiro dia sem Jesus, sem o Espírito Santo na terra. Como é que será a vida dos cristãos que não vão subir na volta de Jesus? Imagina, Abraão, o primeiro dia, meu filho, após a ressurreição dos mortos, daqueles que foi encontrar com Jesus no primeiro dia, que ele vai estar nas bodas do Cordeiro, lá vendo Abraão, vendo Moisés, vendo Noé. Valeu a pena acreditar em Deus. Imagina o primeiro dia no céu. O primeiro dia que você vai chegar lá na Nova Jerusalém, onde tem a árvore da vida, que o Adão não pôde chegar, que ficou lá, ele fora do jardim, que Deus o tirou de lá, porque ele desobedeceu. O primeiro dia do novo céu, da nova terra, não avisar de sol, que Jesus, Deus é o próprio sol. Você imagina o primeiro dia na eternidade. Agora o pior ainda, o pior dos piores. Imagina o primeiro dia daquele que ressuscitou para a vergonha e o desprezo eterno. O primeiro dia após a sentença, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 21:8, não vou ler, que não tenho tempo agora. Você imagina o primeiro dia da pessoa no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não tem como retornar, não tem como reconciliar com Deus e nem com a igreja, e nem com a família, quem morreu com problema. Imagina o primeiro dia de quem está agora no corredor da morte, quando ele chegou lá, o primeiro dia, os países que têm pena de morte, o primeiro dia após a sentença do Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, ou da Indonésia, outros países aí. Pouco tempo um brasileiro foi condenado à morte, o governo brasileiro tentou impedir, não foi possível. Foi acontecido a execução. O primeiro dia de uma pessoa que recebeu a sentença ontem, o primeiro dia hoje, da prisão perpétua. No dia, um brasileiro outro dia fugiu lá nos Estados Unidos, 14 dias fugido, mas foi recapturado. O primeiro dia. Mas só que tem muitos primeiros dias, meu filho, que eu quero te dar um conselho que você pode evitar. Sim. Se você obedecer essa palavra, se você crê no Salmo 119, versículo 105, que luz para os meus pés, a tua palavra, luz para o meu caminho, e obedecer a Deus, meu filho, você vai chegar da minha idade com 66 anos. E você vai chegar feliz. Se eu pudesse perguntar, eu vou perguntar amanhã, o pastor José Teodoro da Cunha, como foi o primeiro dia dele após os 100 anos, que ele fez anos aqui em 2 dias. 100 anos, como foi? Se ele pudesse falar, dar um testemunho, falava assim, meu filho, Altamiro, eu fui moço e agora sou velho, com mais de 100. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho certeza que eu conheço e me batizou há mais de 50 anos, o José Teodoro da Cunha. Se pudesse perguntar o irmão aqui, Francisco, que foi o primeiro fundador da Igreja Batista de Ipanema, há 120 anos atrás, se pudesse perguntar a ele, ele falou, é verdade, eu estou na glória, estou aguardando Jesus voltar, para que todos nós, vivos e mortos, reencontrar com ele e viver eternamente. Então, meu filho, muitos dias maus poderá ser evitado. A pessoa que entra no tráfico, que entra em coisas ilícitas, poderia evitar as consequências desagradáveis. As pessoas poderiam evitar de ir para o inferno. Poderiam evitar do fogo eterno. É só acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e há de voltar. É aceitá-lo, tornar-se membro de uma igreja cristã evangélica que obedece a palavra do Senhor. Batizar como Jesus fez com os 30 anos, como você batizou por imersão com 12, eu batizei com quase 20 pelo pastor Juca, quase 50 anos, eu estou com meia, batizei com uns 17 por aí. Então, meu filho, o conselho que eu quero te dar a você como meu filho, obedeça a Deus, para que você tenha primeiros dias só de prazer, primeiro dia de céu, primeiro dia de felicidade, primeiro dia na boda do Cordeiro, primeiro dia da ressurreição, com os mortos, encontra com Jesus, se ele voltar ainda. Como você é jovem, eu creio que você vai ter o primeiro dia após o arrebatamento, que você com 18 anos, o mundo que você tem pela frente, as experiências e as oportunidades que você vai ter, você poderá ser muito útil a Deus e transmitir essa palavra para frente. Para que todos que estão me ouvindo, hoje é o primeiro dia meu, que ontem eu pensei em gravar esse vídeo, que eu quero mudar, cada dia melhor, cada dia aproximar mais de Deus. Então hoje é o meu primeiro dia, depois de 50 anos, que eu quero ainda estar mais perto de Deus. Então fica meu conselho, você que está me ouvindo, hoje é o primeiro dia após o ontem, então hoje é dia de consertar, de pedir perdão, e você que está firme, continua santificando cada dia mais,
para fazer a vontade de Deus. Evita o primeiro dia ruim, o primeiro dia sem Jesus. O primeiro dia que um amigo partiu sem Jesus, se eu fosse lá ontem evangelizar ele, eu tinha evitado disso. Eu já preguei para um rapaz um dia, ele não quis, no outro dia ele morreu. E eu fiquei muito triste de saber que ele morreu sem Jesus, mas eu fiz a minha parte. Sim. Então, meu filho, aproveita as oportunidades. Que Deus te dê muitos primeiros dias legal. O primeiro dia de prazer, o primeiro dia após a consagração, o primeiro dia após a ressurreição, o primeiro dia de comunhão com Deus. Então, é muito importante que nós não tenhamos dias maus, porque está no nosso futuro, está nas nossas mãos. Porque o Jó escreveu o seguinte: a sabedoria, o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar do mal é o entendimento. Jó 28, 28. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos evitar os maus dias, tanto na vida social como na vida cristã, especialmente na eternidade, que você não tenha o primeiro dia mau. E eu não gostaria de... É muito horrível. O primeiro dia, Jesus voltou ontem, a igreja é ficada. Os templos, muitos grandes, muitos templos por esse mundo todo, luxuosos. Gastaram milhões de dólares e de reais para construir muitos templos, com alguns cristãos lá, algumas lideranças lá, que não subiram no arrebatamento. E aqueles que estão ainda sem ressuscitar, que vai ressuscitar quando Jesus manifestar, para que ele seja julgado. E todos vão comparecer diante de Deus, pequenos e grandes. O primeiro dia da sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Esse dia é terrível. Que você não tenha esse primeiro dia. Que você tenha o primeiro dia no arrebatamento com Jesus, na boda do Cordeiro e no céu para sempre. Deus te abençoe.